Quando que você começou a viver esse drama e essa sequência de milagres na sua vida? Bom, boa noite a todos. Eu estou muito nervosa, então se eu gaguejar, me perdoa. Mas tudo começou em 2010, dia 5 de agosto de 2010. Era aniversário da minha mãe. E tinha um passeio de escola para Paraty. E minha mãe não queria que eu fosse, porque era aniversário dela, ela queria que eu passasse o aniversário dela com ela. E eu falei para ela, mãe, é Paraty. E aí ela falou, não, filha, não vai, fica comigo. E acabou que eu venci ela e fui no passeio. Eu não sei se vocês já foram a Paraty, mas são aquelas ruas de paralelepípedo, bem complicadinhas de andar. E no meio do passeio, eu comecei a mancar da perna direita. Só que não era simplesmente mancar de dor, era como se a minha perna estivesse falhando, como se a minha perna não estivesse ali mais. E aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E os meus amigos perceberam que eu não estava bem, perceberam que tinha alguma coisa errada com a forma que eu estava andando. E aí já vieram me dar um apoio, os professores estavam andando apoiados comigo, porque eu não estava andando legal. E aí eu passei o dia inteiro daquele jeito, e na volta, meu pai estava na escola para me pegar, e eu já voltei mancando. Ele falou, o que está acontecendo? Falei, eu não sei, eu só sei que a minha perna está falhando, mas eu não estou com dor, não era como se eu tivesse torcido. Não era uma dor no joelho, que às vezes você sente, dá aquela mancada, não ou era. no pé, ou na junta do pé, aí você manca porque está doendo. Exatamente, não é. Era a perna que sumia, ela ia e vinha, né? Falhava. Exatamente, ela ia e vinha. E aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Fui para casa, minha mãe já ficou preocupada. Falou, o que houve? Você se machucou? Você caiu? Porque eu já sou toda estabanada, então, mas não tinha acontecido nada. E aí ela ligou para o meu médico, que na época era o meu pediatra, e conversou com ele. Ele falou, olha, sem vê-la, eu não posso falar nada, mas eu indico que você vá no cardiologista, que vai indicar ela para outros exames, porque pode ter algo relacionado à circulação. Alguma coisa de trombose, alguma coisa relacionada à circulação, porque para estar só a perna falhando, sem dor, sem nada, é estranho. E aí, no dia seguinte, eu já acordei igual, um pouquinho pior até, e fomos direto na cardiologista. Minha mãe conseguiu o encaixe e fomos para lá. E lá ela fez o eletrocardiograma e deu tudo certo. Aí ela falou, olha, eu vou te passar um exame de sangue e vou te passar um Doppler, que é um Doppler da perna, para ver como é que estão suas veias, para ver se está tudo direitinho, porque se o seu médico está suspeitando de trombose, de alguma coisa do tipo, esse é o exame que vai mostrar. E eu falei, tá, então tá bom. Como eu já não tinha comido nada antes de sair de casa, eu já fui direto fazer o exame de sangue. E, nesse caminho, a minha mãe estava ligando para a clínica para tentar conseguir um Doppler, que é difícil conseguir para o mesmo dia, muito difícil. E minha mãe conseguiu, graças a Deus, esse Doppler para a tarde. E era o tempo exato de eu ir fazer o exame de sangue e ir direto fazer o Doppler. E foi isso que aconteceu. Eu fui fazer o exame de sangue e fui fazer o Doppler. Chegando no Doppler, estava eu e a minha avó. E aí, o moço que faz o exame falou para mim, olha, suas veias estão perfeitas, não tem nada de errado aí. Eu te indico que você vá para o hospital, porque esse seu problema me parece ser neurológico, mas eu não tenho como fazer nenhum tipo de diagnóstico. Eu falei para ele, caramba, e agora? Como assim, uma perna falhando é um negócio neurológico? Eu estava pensando que era qualquer outra coisa. E aí, minha avó falou, então vamos direto para o hospital. Eu falei, não vamos para o hospital. Parecia que eu estava sentindo que eu não ia sair de lá nem tão cedo. E aí eu falei, não vou para o hospital, eu vou para casa almoçar com minha mãe, porque eu não jantei com minha mãe, ontem foi aniversário da minha mãe. E aí isso já era sexta-feira, né, dia 6 de agosto de 2010, por volta de 3h30 da tarde já. E aí eu fui para casa, almocei com minha mãe com calma, e depois disso a gente foi para o hospital. Chegando no hospital, eu já estava bem pior. A perna começou na perna direita, só que já estava um pouco acima do joelho, assim, aquela sensação estranha, é como se não tivesse perna realmente. E aí, chegando lá, a gente foi informado que não tinha neuro, né? Eles falaram para a gente, olha, não tem neuro de plantão,
não tem neuro de plantão, a gente vai chamar ele, mas não tem neuro de plantão. Então, a gente vai te dar um remédio para dor, porque eu já estava com dor, e eles me deram o Tramal, né, na veia, e eu fiquei lá, na observação, na sala de emergência, esperando quem pudesse me atender, porque até então não tinha ninguém que pudesse me dar resposta nenhuma. E quando foi por volta das 8, não foi? Umas 8 horas da noite, eu fui ao banheiro, senti vontade de ir ao banheiro, já estava desde 5 horas da tarde botando soro e remédio para dentro, senti vontade de ir ao banheiro. Eu levantei e fui ao banheiro. Quando eu estava chegando na minha cadeira, eu caí no chão. Simplesmente caí. A perna que estava falhando, ela simplesmente foi embora. E aí eu falei, Jesus. E eu não conseguia nem levantar, porque sem a perna direita, como é que você levanta? E aí vieram pessoas me ajudar, e eles me ajudaram, eu levantei, me colocaram na cadeira. E aí o clima de tensão já se instalou, né? Uma coisa que começou com uma perna falhando, uma menina mancando, de hoje já não tem mais uma perna direita. Então, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E aí a equipe começou, não, mas aí não tem neuro, o seu problema tem muito fundo neurológico, a gente não tem neuro para te atender. Vou deixar você em observação aqui na emergência, mas não tem neuro. Só na segunda-feira que vai ter neuro. E aí, por volta das 10 da noite dessa sexta-feira, apareceu coincidentemente no hospital um neurologista que estava no CTI. Foi lá visitar o paciente dele, sexta-feira, 10 da noite, e ouviu no corredor que tinha uma menina na emergência que possivelmente estaria precisando de um neuro. Aí ele falou, vou lá ver o que está acontecendo com essa menina. E ele apareceu na minha frente, e foi o primeiro anjo de Deus que Deus colocou na minha vida nesse período, foi ele. E aí ele me examinou toda, de cima a baixo, falou, olha, realmente seu caso é grave e é neurológico. Eu vou precisar te internar, só que eu não tenho como te dar um diagnóstico, porque para te diagnosticar, tem vários exames que precisam ser feitos. Então, eu vou te internar para a gente começar a fazer esses exames. E aí, a minha cabeça já rodou por 1000 lugares, porque eu não sei vocês, mas quando eu penso em problema neurológico, eu já penso, pronto, estou ficando maluca, meu corpo está dando defeito, tem alguma coisa muito errada. E, assim, eu fiquei bem preocupada, os meus pais ficaram muito preocupados também. Foi um clima bem ruim. E aí fomos para a internação, meu pai foi para casa, eu subi para o quarto com a minha mãe, e o médico tinha falado para a gente que os 2 principais exames eram o exame do líquor e o exame da ressonância magnética. O líquor é o exame daquele líquido que a gente tem na medula. Isso, é a punção lombar. É uma agulha mais ou menos da grossura de um tubinho de caneta, não o tubo da caneta em si, mas aquele que tem dentro. Tubinho de dentro da Bic. Ele entra num determinado ponto da coluna, e quando ele entra, ele sobe até alcançar o ponto exato. E quando ele sem anestesia, porque a anestesia altera o exame. Então, você pensa como que é maravilhoso. Quando ele chega lá, nesse ponto, o médico vira para você e fala, olha, agora você tem que esperar 1 minuto e meio, porque o líquido não é como o sangue, que a menina bota e o sangue sai, né? Ele é grosso, então ele goteja. Até conseguir a quantidade necessária para se fazer o exame, demora um tempo. E ele falou para mim, olha, você vai precisar fazer o líquor e a ressonância magnética. Eu falei, tá bom. Ele falou, só que como você vai internar, tudo em processo de internação é mais complicado. Para fazer a ressonância, você precisa de uma ambulância. Para a gente pedir o líquor, só quem faz o líquor é uma empresa de Ipanema, e é sexta-feira, 10 da noite, eles não vão aparecer aqui, só na segunda-feira também. Então, assim, calma, a gente vai te internar e vamos fazer todos os exames conforme for dando para fazer. E eu subi para o quarto com a minha mãe, a gente estava lá, como eu já tinha dito, meu pai foi embora, estava só eu e minha mãe. 1h da manhã, eu já estava quase dormindo, o interfone do quarto toca, dizendo que a equipe de Ipanema estava lá para tirar meu líquor. E aí eu olhei para a cara da minha mãe e falei, mãe, como assim? É 1h da manhã de sexta-feira, eles não trabalham à noite. E aí eles informaram a minha mãe no hospital que, coincidentemente, aquela sexta-feira, eles estavam fazendo um plantão
E eles, por acaso, receberam o nosso chamado e foram lá fazer o meu exame. E aí o exame ele é feito na posição de cócoras, né, ou de lado. E aí eu apoiei na cama, apoiei na minha mãe e eles fizeram o exame. E assim, muita dor, muita dor, muita dor. Foi acho que é o pior exame de todos os exames que eu já fiz, e eu já fiz alguns, ele é o pior de todos. Então foi feito esse exame, ele também não é um exame rápido de resultado, ele demora para sair o resultado, porque são feitas culturas dele, tem resultados dele que só saem com 6 meses. Só que o que meu médico precisava saber, e é o que dá para ver na hora, é a inflamação daquele líquido. Porque quando aquele líquido está inflamado, ele já sai com uma cor diferente e já sai mais grossinho que o normal, né? Então, logo que já saiu dali, o meu médico já viu que alguma coisa realmente estava errada. E aí, o sábado, eu já amanheci sem mexer a perna esquerda. Ou seja, a coisa começou a evoluir muito rápido. E os médicos começaram a ficar preocupados e tentar entender o que estava acontecendo comigo. Passou-se o sábado, que já foi um dia de aflição. E no domingo, eu não mexia nada do pescoço para baixo. Literalmente nada. Você tinha ficado tetraplégica em 2 dias? Eu tinha ficado tetraplégica em 2 dias. E aí, os médicos precisavam fazer alguma coisa. Chegou num ponto em que não dá mais para esperar um exame, não dá mais para esperar qualquer coisa. Exatamente. A preocupação deles era subir, a lesão continuar subindo, e eu começar a parar internamente. E aí já não se ter muito o que fazer. Ou seja, da paralisia de órgãos. Exatamente. Né? Exatamente. Essa era a preocupação deles. E aí já estava todo mundo preocupado, a coisa piorou mais ainda. E aí ele chamou os meus pais para conversar. Acho que agora é melhor meu pai falar, porque eu não estava lá, então eu não sei o que ele falou. Dentro desse panorama de sábado e domingo, no sábado, né, quando eu cheguei em casa, bastante preocupado, bastante tenso, com a Isabelle paralisada, 50% do corpo paralisado, e eu meio que sem saber o que fazer, né? Então, eu fui para casa, entrei no banheiro, liguei o chuveiro e comecei a clamar ao Senhor. E ali eu perguntava ao Senhor o que eu deveria fazer, né? O que eu faço, o que eu tenho que fazer, e me veio à mente Salmos 125, versículo 1, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. E me veio à mente o ocorrido com um amigo, que acho que já deu testemunho, o irmão Dinister, que quando sofreu o acidente dele, nós fomos visitá-lo no hospital, e uma coisa que ele falou mexeu muito comigo, que ele disse: em momento algum eu me permiti contestar a Deus, o porquê comigo, o porquê, né, poderia ser com outra pessoa, em outro local. Então ele não se permitiu naquele momento, e isso ficou gravado na minha mente. E naquele momento isso veio na minha mente, que eu não tinha que contestar a Deus, eu só tinha que seguir o que Deus estava mandando fazer, confia e nada mais. No domingo, né, a Isabelle já estava paralisada, totalmente paralisada, e tinha que fazer a ressonância magnética para que o médico pudesse saber exatamente o local dessa lesão. Sabia-se que tinha uma lesão, mas aonde exatamente? Qual a extensão da lesão e a localidade dela. Foi quando foi agendado a ressonância magnética numa clínica, onde a Isabelle foi hospitalizada, foi de ambulância. Chegando na clínica, colocaram ela naquela máquina e a enfermeira falou: olha, segura aqui essa bolinha, se você sentir alguma coisa, você aperta essa bolinha. Como que aperta? Ela está tetraplégica, ela não movimentava um dedinho, nada. Ela tinha sensibilidade ao toque, ela sentia tocar, sentia calor, sentia frio, mas ela não tinha movimento nenhum. E aí ela começou a entrar em desespero, com 14 anos, vai entrar numa máquina, e a enfermeira tranquilizou bastante ela: a máquina é barulhenta, o exame é demorado, né, você vai ficar mais ou menos umas meia hora aí dentro, e se você se sentir mal, você tem que apertar essa bolinha. E como que ela aperta? E aí ela entrou em desespero,
nós retornamos com ela para o hospital e ela teve que fazer esse exame sedada, né? Então, ela teve que retornar para uma outra clínica, com acompanhamento de anestesista e de outros médicos, para fazer o exame. Pegando as imagens do exame, o médico constatou uma lesão de 10 centímetros, logo nas primeiras vértebras. Por isso que dali para baixo perdia-se todo o sinal neurológico. Então, ela não tinha esse movimento. Aquilo ali é normal, aquilo ali é a lesão. Olha o tamanho da lesão, né? Era bem grande. Sim. E aí o médico pegou o exame, viu uma lesão muito grave e nós questionamos ao médico: doutor, o porquê desse problema? Como surgiu, da onde surgiu, né? Da onde veio, para onde vai? Ele falou: olha, não tem explicação. Nós não sabemos, já foi descartado a parte de bactéria, a parte genética, traumática, então não tem uma explicação. É uma questão autoimune, o organismo dela está fazendo um ataque. Mas já tinha um diagnóstico, já sabia qual era a enfermidade. Ele sabia que tinha uma mielite, uma inflamação na bainha de melina. Uhum. Explicando a grosso modo, como uma caneta Bic, né, tem a carga da caneta é a nossa medula, e a capa da caneta é a bainha de melina. É uma membrana que envolve a medula. Inflamou aquela membrana e daquele ponto para baixo o sinal neurológico é como se fosse um fio cortado, não passa nada. Interrompeu. Né? E aí os médicos não sabiam como aquilo avançou de tal maneira, em 48 horas, uma lesão daquele tamanho, e eles não sabiam também como regredir. Não tem histórico, até aquele momento, na literatura médica, de um quadro tão rápido e tão agressivo. Foi quando ele sugeriu entrar com a medicação, um coquetel de remédios bastante forte, de corticoides sintéticos. A dosagem de corticoide que ela tomava em um dia era o que nós tomamos comumente em 30 dias de tratamento. Ela falou sobre a dosagem, ela lembra a dosagem, quanto que era? Que a gente costuma tomar, quando a gente tem algum tipo de problema, são 10 miligramas, 20 miligramas, né? Eu tomava 1.500 miligramas por dia na veia. Na veia? E assim, são 5 dias de tratamento direto, para uma semana, porque o corpo não aguenta. Aí faz 4 dias, depois para uma semana novamente, depois 3 dias. Esse tratamento se chama pulsoterapia. E é um tratamento muito pesado, porque ele mexe com tudo do corpo. Você fica muito inchada, dá brotoeja no rosto, você fica cansada, cai cabelo. Tem risco para o fígado e para o rim. Exatamente. Eu tomo, por exemplo, tomo remédio porque o remédio pode dar, entendeu? Eu tomo remédio para baixar a minha imunidade, eu tomo remédio para o estômago, porque o remédio da imunidade agride o estômago. Então, é sempre baleando uma coisa ou outra. E quando o médico identificou um possível remédio, ele me chamou a Daniele, e ele falou: olha, nós podemos entrar com essa medicação, ela ainda é uma adolescente, é uma dosagem extremamente alta, mas a outra opção é não entrar com remédio e aguardar para ver o que pode acontecer, né? Pode paralisar o cérebro, pode subir essa lesão, ela já estava no pescoço, próximo do cerebelo, dali para cima, paralisaria o cérebro e não tinha mais o que fazer. Aliás, pelo que ela me falou, a lesão mais certa de acontecer não aconteceu. Aconteceram outras, mas não aconteceram essa, porque essa enfermidade atinge primeiro o nervo óptico. Sim. Mas como naquele momento ele ainda não tinha um histórico na literatura médica, eles ainda estavam pesquisando, tentando encontrar soluções, ligando para outros médicos, até fora do país, em busca, e todas as síndromes que poderiam ter algum vínculo, a síndrome paralisava o lado direito, aí a outra paralisa o lado esquerdo, uma os membros inferiores, outra os membros superiores. Não tinha histórico de uma que paralisasse tudo, que deixasse ela tetraplégica. Então, não tinha essa resposta. E por isso ela se tornou um caso assim para os médicos, né? Vamos dizer assim, eles passaram a interrogar isso, porque é um caso a ser estudado, né? Um caso a ser estudado, porque não tinha algum paralelo anterior, né? E os próprios médicos, eles usavam ela, entre aspas, como uma cobaia, porque na faculdade eles estudavam sobre tudo aquilo, e ali eles estavam vendo
na realidade, um caso real de todos aqueles pontos, as ligações nervosas, as terminações, e eles ficavam tão assustados que eles queriam filmar, pediram autorização para filmar, para fotografar todos os testes, porque os testes neurológicos, eles tem coisas que você olha, é muito simples, mas para o neurologista tem uma fundamentação. É olho fechado, olho aberto, passa um pincelzinho, passa um negocinho gelado, enfim, são inúmeros detalhes. Então, eles falaram, eu posso pesquisar, posso fotografar, filmar, para que sirva de experiência para outros, autorizamos, e assim foi feito. Ela entrou com essa medicação e ficou durante aproximadamente 10 dias tomando a medicação para ela retomar lentamente alguns movimentos. Na verdade, o que o médico fala é que não é para o remédio, ele não é para você retomar os movimentos. O remédio é para você parar de paralisar. Assim, é uma forma de fazer com que o seu corpo pare de te agredir, porque o que acontece é o seguinte: o meu corpo, ele entende a minha bainha de mielina como meu inimigo. Quando você tem uma sinusite, quando você tem alguma coisa que você pega algo, o seu corpo ele vai e combate aquilo. O meu corpo ele entende que a minha bainha de mielina, que envolve a minha coluna e o cérebro e tudo mais, é meu inimigo. Então ele ataca aquilo ali. Então a intenção do remédio é fazer com que ele pare em surto de fazer com que o meu corpo pare de atacar o meu próprio corpo. Essa é a ideia do remédio. E aí foi feita a medicação, né, depois de ter sido vista essa ressonância. E assim, uma coisa até que meu pai esqueceu foi que eu não fiz a ressonância, a primeira, né, que a moça foi super delicada comigo, um amor. Ela virou para mim e falou assim: olha, aí você aperta essa bolinha, né, como meu pai falou. Eu falei: moça, mas eu não estou apertando nada, eu estou tetraplégica. Aí ela falou para mim e falou assim: olha, então você grita? Não, você grita bem alto, porque a máquina faz muito barulho, a gente pode não te ouvir. Aí eu falei para ela: então eu vou começar a gritar agora, que eu não vou fazer esse exame por nada na história. E eu não fiz o exame aquele dia. E quando eu consegui fazer o exame, por fim, Deus não faz nada em vão, eu fiz o exame numa clínica de Ipanema, se eu não me engano, e de lá, o médico que fez o exame ligou para o meu pediatra, que já não estava nem mais no caso, para falar. O dono da clínica que estava lá, que fez o meu exame, ligou, viu o nome do meu pediatra na ficha, ligou para ele e falou: olha, o exame, porque o exame demorou um tempo para sair a resposta também, e falou: olha, o exame dela deu isso, 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 isso e isso. E aí, daqui a pouco, o telefone da minha mãe tocou, aí estava lá, doutor José de Moura. Aí minha mãe falou: doutor Moura me ligando? Essa hora? Por quê? Aí minha mãe atendeu, ele falou assim: Dânia, o dono da clínica acabou de me ligar, falou que o exame da Isabelle deu isso, 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 isso. Ele falou: como assim? Ela falou: não, porque ele é meu amigo pessoal. Aí ele viu o nome dela na ficha, e viu o meu nome, e me ligou. Ou seja, mais uma vez, Deus... Faz uma intervenção aí, né? Divina. Movendo as coisas. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu a tempo saber o que era a extensão dessa lesão para conseguir entrar com a medicação. E aí, graças a Deus, deu certo. Eu parei de paralisar, mas eu não voltei os movimentos, né? Para não dizer que eu não voltei, eu conseguia fazer poucos movimentos. Eu levantava o braço assim, mexia o cabelo, mas eu não tinha destreza na mão. Eu não conseguia pegar nada, eu não conseguia fazer nada exatamente. Eu mexia, mas não tinha destreza. E aí foram dias bem complicados, porque a gente não valoriza o que a gente tem, né? A gente não acorda todo dia e fala assim: ah, Deus, obrigada, porque hoje eu posso botar comida na minha boca. Obrigada. Obrigada porque eu posso me vestir. Obrigada porque eu posso mudar o canal da televisão. A gente não agradece essas coisas, porque a gente tem. A gente faz no automático sem perceber. A gente faz no automático. E, assim, quando você perde tudo isso, você só tem você e Deus. E quando você só tem você e Deus, é que você vê realmente que você não tem nada. Que isso aqui, essas coisas que a gente luta para ter, essas coisas que a gente acha que a gente vai levar, essas coisas vão ficar. E aí só importa quem você é e quem você tem e o Deus que você tem. Porque se eu passei por esses dias que foram dias bem complicados e só eu sei,
foi porque eu tive pessoas do meu lado, sabe? Muitas pessoas daqui, que estão aqui até. Meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia. Fora as outras pessoas que foram me visitar, que intercederam nesses dias que não foram fáceis. E aí começamos a medicação, fizemos a medicação por vários dias. Só que, como eu disse, a medicação é uma medicação muito forte. E todas as minhas veias estouraram. Eu não tinha mais onde pegar veia. Não tinha pé, não tinha mão, não tinha nada. E aí, meu médico virou para mim e falou, olha, a gente precisa continuar o tratamento, então eu vou precisar fazer um acesso profundo em você. Eu nunca tinha entrado no centro cirúrgico. Então, quando ele falou para mim que eu ia ter que fazer um acesso profundo no centro cirúrgico, eu já surtei de novo. Falei, meu Deus do céu. E ele falou para mim, olha, sua mãe ela pode até te acompanhar até a porta do centro cirúrgico. De lá para dentro ela não entra. Eu falei, então tá bom. E aí, nervosa, fomos para o centro cirúrgico. Quando eu estou na porta do centro cirúrgico, me aparece minha otorrino, que cuidava do único outro problema que eu tinha, que era a sinusite. E ela fala, menina, o que você está fazendo aqui? Eu falei, doutora, pelo amor de Deus, eu vou ter que fazer um acesso profundo agora. Eu estou muito nervosa. Aí minha mãe falou, Cláudia, ela está muito nervosa, essa menina. Eu falei, estou mesmo. Aí ela, mas calma aí, calma aí. E aí ela voltou lá para dentro. E eu não vi mais. E aí a gente entrou, ela, não, eu vou entrar com ela, eu vou ficar com ela. Gente, eu deitei numa maca, assim, de frente, né, deitada. Ela deitou na outra, de barriga para baixo, com o rosto virado para mim. E ela ficou o procedimento inteiro comigo. E aí ela falou, eu estava saindo agora de uma cirurgia, vi você, não vou deixar você sozinha aqui, não. E ela fez tudinho comigo. E, assim, foi horrível, porque eu tenho uma dificuldade, cada pessoa é uma pessoa, e eu tenho uma dificuldade muito grande com anestesia. Geralmente, a anestesia em mim é muito mais do que tem que ser feito numa pessoa normal. Eu demoro muito mais para pegar anestesia. Eu não sei nem se existe um termo para isso, mas eu sou assim. E aí eles colocaram várias vezes e eles perguntaram, está sentindo ainda? Eu estou. Está sentindo ainda? Estou. Teve uma hora que eu já falei, vai, tá, estou sentindo, mas vai. E ele fez o procedimento, que tem que fazer um cortezinho, né? Porque é bem grandinho, é tipo um catéterzinho, né? Que eles colocam aqui dentro. Colocar numa veia que vai direto, né? Uma veia profunda. E aí foi feito, e mais uma vez alguém entrando aí no meu caminho por coincidência. E aí os dias foram se passando, e eu tinha 14 anos nessa época. E meu aniversário de 15 anos era no dia 25 de agosto desse mesmo mês. Então, assim, meu aniversário de 15 anos. O sonho de uma menina, né? O Os sonho 15 anos, né? da vida de uma menina. E eu falei para o meu médico, falei, eu não quero passar meus 15 anos internada. E aí ele falou para mim, olha, mas agora é muito complicado você ir para casa, porque a gente não sabe se isso vai evoluir, continuar evoluindo, porque como é uma doença incurável, é difícil você medir parâmetros. O remédio ele não é feito para te curar. Ele é feito para tentar parar uma coisa que ninguém entendeu ainda como parar. Então, ele falou, tem que ver se na sua casa tem estrutura para você, porque a gente, foi o que eu falei antes, né? A gente, quando a gente anda, a gente não pensa muito nas coisas, né? Nas dificuldades de um possível cadeirante. Mas, quando você está na situação, você vê de um outro ângulo, de um outro ponto de vista. Então, assim, é tudo muito diferente para um cadeirante. Então, a minha casa era zero adaptada. Então, ele falou, a gente precisa ver tudo isso. Eu falei para ele, tá, mas você pode ter certeza que eu vou passar meu aniversário em casa. Eu não vou ficar internada aqui mais muito tempo. E, graças a Deus, tudo evoluiu muito bem. E aí, no dia 24 de agosto, eu tive alta. Ele conversou com os meus pais, eu tive alta. Só que não foi assim tão fácil, né? Tudo foi muito complicado no período da internação, mas em nenhum momento eu perdi a fé de que Deus ia me ajudar a sair daquilo ali. As pessoas entravam no meu quarto, era até engraçado, porque as pessoas entravam no meu quarto chorando. Aí chegavam lá, eu estava maquiada, rindo, falando assim, ah, tudo bom? Tá bem, você? E as pessoas falavam, gente, como assim? Como que ela está reagindo assim? E, para ser bem sincera, eu não sei. Eu acho que é a paz que excede todo entendimento que me invadiu naquele momento. Porque, humanamente, eu mesma olho para trás e eu falo, gente, eu tinha 14 anos.
E em nenhum momento eu deixei a peteca cair, e não é nunca para me vangloriar, mas para vangloriar a Deus que eu estou falando isso, porque não foi fácil. Foram dias muito difíceis, mas são nesses dias que a gente recorre a Ele. Aí veio o aniversário, o pessoal do prédio fez uma surpresa para você, né? Aí, quando a gente estava saindo aí do hospital, só um asterisco, quando a gente estava saindo do hospital, meu pai perguntou para o médico, falou: doutor Carlos, então, deixa eu perguntar para você uma coisa. Ela tem como voltar a andar? Aí o doutor Carlos virou para ele: como seria o processo para ela voltar a andar, né? E aí, por tempo, quais são os trâmites, porque, né? Ela tem 14 anos e ela está tetraplégica. E eu já estava saindo do hospital, eu já tinha aqueles movimentos poucos do braço, como eu tinha dito, mas eu não firmava. A minha lesão na cervical era muito alta. Então, quando você não tinha firmeza na coluna. Eu não tinha firmeza na coluna. Antes, para andar de carro, eu tombava assim para o lado, que nem um bonecão do posto, literalmente. E aí o médico falou para ele: olha, te garantir, eu não posso te garantir nada. Não tenho perspectiva nenhuma para ela, porque é uma doença incurável, a lesão dela é extremamente grave e grande. Além da lesão, eu tinha um edema que ficou tão inflamado que a minha medula inchou. Na ressonância, era até para ver que tem um boleado, assim. E aí ele falou: olha, não tem perspectiva. Então, quando, como a Isabelle estava falando, completando o que ela estava dizendo, quando ela estava no dia da alta, no dia 24 de agosto, eu vim com a cadeira de rodas, né, que nós alugamos. Como ela falou, o médico não queria dar alta porque não sabia se tinha uma estrutura em casa. Nós não tínhamos estrutura. Nunca tive a ideia de ter um cadeirante dentro de casa. E aí eu, junto com um primo, né, que está aqui, e vamos preparar o apartamento. Só que como é que eu preparo um apartamento para um cadeirante? Vamos sair perguntando, vamos para a loja e bota e senta numa cadeira e tem que ter uma barra disso, uma barra daquilo. Compramos um monte de coisa e viramos à noite montando tudo. Enfim, nós fizemos um apartamento totalmente acessível, sem saber se nem a cadeira de roda tem entrada. E detalhe, essas barras, isso tudo, ela não segurava em barra nenhuma. Não segurava, não tinha força. Mas o médico disse que tinha que ter um acesso para o cadeirante. Então, vamos colocar o acesso para o cadeirante. E quando eu estou entrando com a cadeira de rodas, que o médico está saindo, que eu perguntei a ele qual era o prognóstico, como seria a recuperação de Isabelle, quanto tempo levaria, o que seria feito. E aí ele olhou no fundo dos meus olhos e disse: ela talvez um dia tenha que voltar a engatinhar, a andar de andador, se é que um dia ela vai voltar a andar. Não existe na literatura médica mundial um quadro igual ao dela, nem aproximado. Então não posso te dar nada, nenhuma perspectiva. E aí eu botei a mão no ombro dele e falei para ele: eu creio no meu Deus que a Isabelle vai voltar a andar. Aí ele, olhando ainda dentro dos meus olhos, ele disse: eu como médico, como cientista, nada posso te garantir, mas eu não vou duvidar da tua fé. Virou as costas, foi embora, e eu fui buscar a Isabelle dentro do quarto. Ainda, né, eu todo desengonçado, não sabia como colocar ela na cadeira, como tirar, pegar da cama, como pilotar aquela cadeira ali, e tinha que ter cuidado. Ou seja, tudo novo, tomar, né? Tudo novo. Agora houve um negócio com banho, né? Porque ela estava tomando banho de paninho, né? O pessoal do prédio fez uma festa para ela de 15 anos, que foi surpresa para ela. Nós sabíamos, mas não tínhamos nem cabeça para ajudar, para fazer nada. Não tinha clima para festa, né? Isso. A verdade era essa. E aí, como era 15 anos, ela não queria, nós dissemos para ela que iríamos jantar no restaurante. E aí arrumamos ela toda aquela dificuldade. Primeiro dia ela não queria ir. E como é que coloca a roupa? É uma pessoa que não tem movimento. Então, tem que colocar roupa, dar banho, todo aquele processo. E descemos para o Play, para o salão de festas, onde ela teve ali a festa de 15 anos dela. Ela falou que não queria ir para o restaurante, porque ela não queria ir para o restaurante e alguém ficar dando comida na boca dela no restaurante. Também. Né? Era muito constrangimento para ela ali, né? Porque assim, você se sente incapaz de fazer tudo e qualquer coisa. Aí você pensa, uma adolescente de 15 anos, que eu já teria 15 anos, num restaurante que é extremamente movimentado,
com uma pessoa dando comida na minha boca, totalmente incapaz, e tendo que me limpar, e aí, quer mais? Quero, quer mais? Não quero. Era uma situação que eu não queria. E assim, eu não sei se vocês já pararam para pensar um pouco, mas muitos restaurantes não são adaptados. Eles colocam um banheiro de cadeirante lá, mas a entrada é uma escadaria. Aí eles viram, você liga e eles falam, não, a gente é adaptado, super adaptado para cadeirante. Aí você vai e não é. Então, é um mundo novo que você está descobrindo. Então, eu não queria. E aí, para mim, foi extremamente emocionante esse dia, porque eu não estava esperando nada. Então, teve essa festa de 15 anos. Passado uns dias, ela pediu à avó que pudesse tomar um banho no chuveiro. Queria tomar um banho no chuveiro, senti a água cair em cima de mim. E aí, no meu banheiro... Coisas simples que a gente faz, mas Sim. que agora você não estava fazendo mais. Né? E ela tomava banho naquela cadeira higiênica ao lado do boxe. Não tinha o vidro do boxe, era uma cortina, mas ela não conseguia entrar, não ficava em pé. E aí, ela já estava ensaboada, a avó dela falou, tá bom, eu vou te colocar no chuveiro. E aí foi entrar com a cadeira de roda dentro do boxe. Só que ela esqueceu que tinha uma soleira. Ela empurrou a cadeira, a rodinha ficou e a cadeira foi com Isabelle no chão. Toda ensaboada, caiu aquela gritaria dentro de casa, né? A sorte que eu estava em casa. Ficou com o rosto na parede sem poder mexer, porque toda ela não mexia. Torta, a cadeira por cima, não podia se mexer. E aí eu tive que tirar a cadeira, botar a cadeira para fora do banheiro, jogar água nela, tirar o sabão. Como é que eu ia pegar ela ensaboada? Escorrega, não tem jeito. Aí ela jogada no chão, eu fui, né? Acabei de empurrar para ela cair de uma vez, agora deita logo aí de uma vez. Tive que acabar de tirar todo o sabão, tudo mais. E aí é uma parte muito tensa, muito constrangedora para mim como pai, porque ela é uma adolescente de 15 anos, né? E mesmo sendo filho, né? Mas uma situação que ela já é uma moça formada. Uhum. A gente tem que dar banho, né? E aí eu me sentia no lugar dela. Como que ela está se sentindo, né? Por mais que você faça a coisa mais rápida ou mais objetivo possível, mas cria um constrangimento para ela e principalmente para mim, como homem. Mas eu não podia mandar minha esposa dar um banho, porque eu tinha que tirar ela dali. Acabei de tirar todo o sabão, eu tive que pegar ela no colo, abraçar, arrastá-la para fora, com o banheiro apertado, não tinha como pegar no colo. Eu tive que arrastá-la para fora do quarto, do banheiro, levar para o quarto, colocar na cama. E aí todo aquele procedimento, graças a Deus, não teve nada de grave, a não ser o susto. Que né? Poderia ter piorado a situação dela. Poderia ter piorado muito. Uma pessoa com uma lesão, né? Com certeza, poderia ter piorado muito ali a lesão. Gente, foi horrível. Foi horrível. Porque quando você cai, que você está bem, que você está andando, que você cai, você bota uma mão, você vira de ladinho, entendeu? Quando você cai, que você não mexe nada, você só cai. E aí, quando você só cai, você cai do jeito que dá. E quando eu caí do jeito que dá, eu caí com a cara na parede assim, ó, e comecei a gritar minha avó. Porque não tinha como me mexer, não tinha como. E não tinha como também ele me tirar da posição que eu estava, porque eu estava toda ensaboada. Então, foi horrível, foi muito ruim. Hoje a gente ri, a gente brinca, mas na hora eu achei que ele ia ter que chamar alguém para me tirar dali, que ele sozinho, na verdade, eu acho que nem você sabe como você me tirou dali, porque... Né? Mas vamos prosseguir por uma coisa importante. Como que aconteceu a sua volta dos movimentos? Vamos lá. O tratamento continuou, né? Como eu tinha dito, é um tratamento pesado e ele não pode ser feito em qualquer lugar. Então, ele ou é feito nas clínicas de oncologia, que eu preciso ser supervisionada, ou ele é feito em day clinic no hospital, que é um processo que você vai, interna, aí você passa um dia inteiro internada como se fosse um hotel, e aí de noite você vai embora. E era esse tratamento que eu estava fazendo. E todo dia eu fazia isso, né? E aí, nesse dia, isso já era em outubro, aí a gente dá um pulo na história, né? De agosto para outubro, ainda na cadeira de rodas, ainda tetraplégica, ainda sem conseguir sustentar o tronco. Nesse dia, eu fui com meu pai para o hospital, Santa Marta, para fazer mais um dia de tratamento em day clinic. E na volta, eu voltei com a minha mãe de táxi. Em outubro, já estava todo mundo expert em me tirar e me botar da cadeira e volta para lá e volta para cá, porque a gente vai pegando o jeito da coisa. E aí, a minha mãe me levou para casa
Isso era por volta de umas 4h30 da tarde. E ela falou assim, eu vou buscar seu irmão na escola. Na época só tinha o Mateus. Vou buscar seu irmão na escola. A escola era atrás do meu prédio, ou seja, 5 minutos. E aí eu vou botar a televisão no canal que você quer e você fica aí quieta, pelo amor de Deus, como se fosse fazer alguma outra coisa. E se eu só pudesse sair dali, né? E ela falou, vou botar no canal que você quer assistir e vou lá e já volto. Fica tranquilo. Falei, tá bom, vai lá. E ela foi. E eu ouvi nitidamente uma voz dizendo para mim, levanta. Aí eu falei, não vou levantar, não vai dar. E eu ouvi de novo, levanta. E aí eu sentei na cama. Uma menina que não se sustentava, sentada, sentou na cama. E ainda assim eu duvidei. Eu falei, como que eu vou levantar daqui? Eu não estou andando. Mas aí eu lembrei que eu não estava nem sentando. E aí Deus falou para mim, levanta. E era assim, o meu quarto tinha minha cama, a janela e a porta. E eu andei da minha cama até a janela, da janela até a minha cama, da minha cama até a janela, da janela até a minha cama. E isso chorando e sozinha dentro de casa. E aí, assim, são coisas que a gente não explica e que a gente não entende e que a gente só sente, porque a gente acha que o Deus que está na nossa Bíblia não é o Deus de hoje. E é o mesmo Deus. Ele continua fazendo tudo o que Ele disse que faz, o que Ele disse que vai fazer. As promessas dEle continuam sendo reais. Só que a gente não lembra. E a gente tenta abafar essas coisas, né? Quantas vezes no dia a dia Deus fala com a gente fala, não, isso aqui não vou nem tentar. Por quê? Porque tudo dizia para mim não tentar. Nada em mim falava, vai levantar. Tudo em mim dizia, vai ficar deitada. E Deus falou, vai levantar. Aí como é que foi que sua mãe soube que você andou? E aí a minha mãe chegou em casa, e nisso eu já fiz como? Já deitei aqui, né? Já deitei como se nada tivesse acontecido. Quando minha mãe chegou, eu falei para ela, fica na porta. Aí ela, não vou ficar. Eu falei, fica na porta. Aí ela falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, fica na porta, mãe. E aí, quando eu sentei, a minha mãe já caiu ajoelhada no chão, gritando, chorando, gritando, chorando. E eu fiz para ela, da cama até a janela, da janela até a cama, da cama até a janela, da janela até a cama. E minha mãe só chorava e gritava. Nesse chora e grita, grita, chora, chora a mãe, chora a avó, chora todo mundo, chega meu pai em casa. Um pouco irritado. Por quê? Porque quando eu caí no banheiro, a gritaria foi a mesma. Aí ele pensou, pronto, derrubaram Isabelle de novo. E aí, quando ele chegou e todo mundo viu o que estava acontecendo, foi só glorificar a Deus e agradecer, porque nada explica o que aconteceu aquele dia, nada. Nenhum pensamento humano explica o que eu vivi aquele dia, o que a minha família viveu aquele dia. E aí a minha mãe ligou para o médico e falou para ele, doutor Carlos, eu tenho uma coisa para te falar. Ligou para o pastor Dorossi, contou. Pastor Dorossi, ela está andando, ela andou, ela levantou e andou. Aí ele falou, como assim, filha? Ela levantou e andou? Aí ela levantou e andou. Porque não tenho o que falar, não tenho o que explicar. Para quem não está vendo exatamente, fica uma coisa meio lúdica. E aí depois ela ligou para o meu médico e falou, doutor Carlos, Isabelle levantou e andou. Ele falou, não, me fala isso direito. Como assim, levantou e andou? Sozinha? Com quem? Como é que foi isso? Não, ela levantou e andou. Olha, não tira ela da cadeira de rodas. Porque se essa menina cai, essa lesão aumenta. Ou seja, ele entrou em desespero. Por quê? Porque realmente eu tinha uma lesão muito grande. Aí já pensou, eu acho que estou bem e não estou e caio? É toda uma questão, né? Mas eu realmente andei. E aí eu comecei a voltar a andar, tudo normal. E esses aqui em volta de mim. Ela vai cair. Ela vai falhar a qualquer momento. E a gente marcou uma consulta com o meu médico. Meu médico, ele nunca acreditou muito, sabe? E aí eu entrei lá, aí ele fez todos os testes. E ele falou, vem de cadeira de rodas. Porque, não sei, não te examinei ainda. Eu falei, tá bom. Aí eu fui. E eu já estava de saco cheio, porque a pessoa que está em cadeira tetraplégica há 3 meses
não quer mais saber de cadeira de roda. Eu já estava abusada, eu já estava fazendo tudo sozinha. E minha avó, não, deixa eu te ajudar. Eu falei, não, deixa eu me vestir sozinha. Eu já não queria mais ajuda, porque você cansa. E aí eu falei, agora eu vou ter que ir de cadeira de roda para lá. E eu fui. E aí, quando chegou lá, ele fez todos os exames. Ele, anda para cá, anda para lá, faz o 4. Agora fecha o olho, faz o 4 de olho fechado. Todos os exames. E ele falou, olha, eu não sei o que está acontecendo. Eu só não sei. E aí ele falou, agora você sai sem cadeira, que eu vou falar para todo mundo que eu fiz um milagre. E aí o meu pai virou para ele e falou, você lembra que eu te disse que eu cria no meu Deus, que ia fazer ela andar? Mas tem irmãos, esse testemunho era para ser dado em 3 etapas, a verdade é essa. Com os corticoides que ela tomou, ela engordou muito, porque corticoide faz isso na gente. E ela precisou fazer uma operação de redução de estômago. Mas como fazer uma operação de redução de estômago em alguém que está tomando muito corticoide? O médico explicou, não tem como fazer uma operação em alguém que está tomando muito corticoide, porque se cortar, não cicatriza. Não tem como cicatrizar. E a sugestão que o médico deu também era muito perigosa. Ela interrompeu o tratamento do corticoide durante um tempo, para que o organismo dela ficasse com menos corticoide, para que pudesse fazer a cirurgia e depois tomar o corticoide. Porém, esse corticoide que ela estava tomando era para impedir que a lesão voltasse e que atingisse até outras áreas do corpo dela. É porque assim, esse surto foi o primeiro surto, né? Eu já tive 8 surtos, desde os meus 14 anos até hoje. 8. E aí... Todos diferentes. Todos diferentes. Isso é que é o mais... Cada um numa área do corpo. O mais legal de tudo é isso. Que o médico fala para mim, olha, o mais normal de acontecer é você reativar uma lesão que você já teve, principalmente por você ter feito uma lesão tão grande quanto a que você fez. Eu nunca reativei nenhuma lesão. E algumas lesões nem cicatriz tem. Até como vocês podem ver, isso branco é a lesão. Isso aqui é a minha coluna em 2014. Perfeitinha. E essa aqui é a de 2010. Perfeitinha. Isso aqui não acontece. Isso aqui geralmente fica assim, ela diminui o edema, né, que é o inchaço, mas para sempre é uma coluna lesionada. A minha não. A minha ela voltou ao normal, totalmente. Exatamente. E aí a gente foi procurar outro médico, porque ele foi ótimo, atendeu a gente super bem, mas sempre fica aquela dúvida. E procuramos outro médico, e aí o médico falou, olha, eu estou olhando esse exame, mas eu estou olhando para ela, e se você não me fala que é ela, eu não falo que é esse exame. Porque esse exame aqui não tem como ser dela. Isso que vocês estão me contando não bate com o que eu estou vendo. Nem cicatriz tem, essa menina está perfeita. Não tem como ser. Aí eles falaram, não, quem cuida dela é o doutor Carlos Hortala. E ele, Carlos Hortala cuida dos meus pacientes quando eu não estou. Então, assim, realmente era uma pessoa de confiança. E, além disso tudo, eu tomo corticóide, eu tomo imunossupressor. Por quê? Porque como a minha doença é autoimune, significa que a minha imunidade me ataca. Então, se a sua imunidade te ataca, para fazer com que ela não te ataque, eu jogo sua imunidade no chão. E isso aí é outro milagre. Por quê? Porque eu não posso estar em lugares fechados com muita gente. Como hoje aqui. Como hoje aqui. Eu não posso andar por aí sem máscara, né? O meu médico fala, você tem que usar máscara. Eu falei para ele, eu não vou usar máscara. Ele, não, mas você tem que usar, porque se alguém espirrar perto de você... Porque, assim, antes eu tomava 6 comprimidos de imunossupressor por dia, ou seja, a minha imunidade realmente era muito baixa. Quem toma imunossupressor é quem faz transplante de órgão para o corpo nem reconhecer aquele órgão novo que tem. Então, para vocês entenderem assim, um pouco do remédio que eu tomo. Então, é muito pesado. E aí, eu
era para estar fazendo dessa forma. Quando eu fui operar a bariátrica, que foi uma outra questão, por quê? Como que você faz uma operação em alguém que não tem imunidade? E o corticoide, ele dificulta extremamente a cicatrização. Os médicos me explicaram que é como se a minha pele fosse duas coisas que se repelissem, assim. Pode costurar à vontade, vai descosturar, porque o corticoide faz isso. E ele falou, olha, a sua cirurgia é de alto risco. Eu falei para ele, tá bom, mas eu preciso fazer. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Você estava pesando quantos quilos? Eu estava pesando 142 quilos. 142 quilos. E aí eu falei, não, há 5 meses atrás, tá, gente? E aí eu fui e falei para ele, não, vai dar. E aí eu fiz todos os exames para fazer a operação e tive um surto no ano passado, um novo surto. E aí não pude operar. E aí espera mais um tempo para ver como que vai fazer. Em janeiro desse ano, eu fui e fiz todo o trâmite novamente da operação. E operei dia 28 de março desse ano, né, de 2018. E um mês depois, e nisso, todo mundo naquele clima de tensão, porque eu parei de tomar o meu remédio para fazer uma operação, e o remédio é o que me mantém bem, porque a doença é incurável, então, sem remédio, o que fazer? E eu falei, todo mundo naquele clima, eu falei, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E um mês depois de operada, eu tive um surto. E aí, como que faz? Você não está nem cicatrizado e vai tomar bomba de corticoide. Não pode. De novo, não pode. Só que aí, se não toma bomba de corticoide de novo, o que faz? Porque nesse surto, como eu falei com vocês, cada surto atinge uma área da coluna. E dependendo da área da coluna que esse surto afeta, eu tenho um sintoma diferente. Então, eu já tive surto com vômito, eu já tive surto com perda de sensibilidade, eu já tive surto com coceira, com soluço, com vários tipos de coisa. Porque como é na coluna e pode ser no cérebro, graças a Deus eu nunca tive nada no cérebro, pode atingir qualquer área do corpo. Então, assim, passou de 24 horas qualquer sintoma, liga para o médico. E o que eu tive dessa vez, depois da bariátrica, foi que o meu intestino simplesmente parou. Não funcionava nada. Justamente mais. O que sofreu a cirurgia. Exatamente. E a gente começou a pensar, será que é da cirurgia? Será que é uma lesão? E ficamos nessa. E era uma nova lesão na coluna. E aí eu tenho um estômago que não é cicatrizado e tenho uma bomba de corticoide para tomar. E aí o que a gente faz? Aí a gente confia e toma o corticoide. E eu fiz aquela dose de corticoide, 1.500 miligramas de corticoide por dia, vários dias, internada. E a minha cirurgia não deu nada. Meus pontos todos cicatrizaram, graças a Deus. Há um mês atrás, eu fiz uma endoscopia porque eu estava passando mal, só que olha como Deus faz as coisas. Eu estava passando mal porque o meu remédio era por peso e o médico ainda não tinha diminuído seu peso diminuiu, você estava tomando ainda do peso anterior. Exatamente. Então, eu tive uma intoxicação medicamentosa por causa disso. E aí eu fiz uma endoscopia. E aí a médica falou para mim, olha, sua cirurgia é uma das mais perfeitas que eu já vi em toda a minha carreira. Não tem nada fora do lugar. Então, assim, desde sempre, eu tive 8 lesões. Nenhuma delas eu tenho sequela até hoje. Amém. E quanto mais lesões você tem, maior é a chance de sequela. Então, é inexplicável para os médicos o fato de eu estar bem, como eu estou aqui hoje. Você perdeu quantos quilos? Eu perdi 42 quilos. 42 quilos. Em 5 meses. E ainda está perdendo, né? Porque está no processo. Perdendo. Tá no processo. São 2 anos aí. Amém. Nesse processo. Né? E aí, depois de tudo isso, o médico gravou essa semana um depoimento dele. Eu queria que vocês ouvissem o depoimento do médico que cuidou dela. E cuida até hoje, né? Sobre a Isabelle é praticamente como falar sobre a minha história como neurologista. Eu conheci a Isabelle no meio do ano de 2011 no Hospital Santa Marta, em Niterói. Tinha mais ou menos 6 meses que eu havia terminado minha especialização em neurologia. Eu trabalhava com uma equipe que tinha lá na época. E
aí a gente encontra essa menina, 14 anos que ela tinha, então, perdendo os movimentos das pernas, depois a coisa foi subindo, perdendo os movimentos do braço, até que ela ficou tetraplégica na nossa cara ali em pouquíssimo tempo. E a gente não tinha de imediato todos os recursos que a gente queria, né? Então a coisa acabou demorando um pouquinho até a gente conseguir fechar um diagnóstico do que estava acontecendo com a Isabelle e começar o tratamento efetivamente, né? E aí a gente conseguiu fazer os exames, conseguiu diagnosticar na época que pareceu ser pra gente uma inflamação, só uma inflamação na medula, né? E ela foi tratada para isso e ainda assim demorou uns 3 meses para conseguir recuperar a força gradualmente, conseguir voltar a andar. E foi uma luta bem difícil. Eu lembro que na época a equipe ficou bastante comovida com o caso. Ela era muito nova, né? Muito jovem, 14 anos. Mas a gente tinha conseguido sucesso naquela época. Tinha conseguido reverter o quadro dela depois de conseguir acertar na medicação, depois de ter entendido exatamente o que estava acontecendo. Só que assim, no início a gente não tinha o diagnóstico exatamente do que estava acontecendo com a Isabelle. A gente sabia que ela tinha feito uma inflamação na medula, mas até então nenhum dos exames apontava para a gente qual era a causa, né? Então ficou como se fosse uma mielite idiopática, né? Uma inflamação da medula sem uma causa definida. E eu tive a alegria de continuar acompanhando a Isabelle depois da internação no hospital. A gente nunca perdeu o contato, né, profissional ou como amigo depois. E uma das coisas assim que mais me prendeu a Isabelle desde o início é a garra que essa menina tem, sabe? A força de vontade, a alegria de viver que a Isabelle tem, que mesmo quando ela estava no pior momento lá naquela internação lá de trás, ela era a pessoa mais positiva que tinha ali. Ela estava mais positiva do que a gente com relação ao desfecho do caso. Isso fez, sem dúvida nenhuma, toda a diferença para ela e para a gente quanto equipe, né? E ao longo desses anos todos, Isabelle já fez mais 8 surtos, fez mais 7, né? Foram 8 surtos no total, se manifestando das formas mais variadas possíveis, perdendo força de novo, com alteração de sensibilidade, com alteração de motilidade do trânsito intestinal. Então, o quadro foi bastante variado por conta de novas lesões, né? E até que há coisa de 4 anos atrás, a gente conseguiu finalmente fechar o diagnóstico de Isabelle, né? Que ela tem, na verdade, uma doença de DeVick, ou neuromielite óptica. E, na verdade, ela ainda tem isso, mas ela tem uma variante que é relativamente rara, que é uma variante que poupa o nervo óptico, né? O nervo da visão, que normalmente é o principal acometido nessa doença, né? E os marcadores biológicos para isso demoraram muito a positivar na Isabelle, né? Levaram 3, 4 anos para positivar na Isabelle. E a doença de DeVick é uma doença bastante ruim, assim, bastante complicada. Ela é uma doença autoimune, de fundo autoimune, parecida em vários aspectos com a esclerose múltipla. Antigamente pensava-se que era uma variante da esclerose múltipla, hoje em dia sabe-se que são coisas distintas. E quanto mais surtos a pessoa tem, maiores aumentam exponencialmente, na verdade, as chances de sequelas graves, né? E ao longo de todo esse tempo, todos os surtos que ela passou, Isabelle sempre foi uma pessoa extremamente positiva, sabe? Sempre foi aquela pessoa que, quando você ficava assim, putz, mais um surto, Isabelle, calma que a gente vai resolver. Sempre foi assim. E não é à toa que ela está bem, né? Assim, essa força de vontade dela, a fé que ela tem, isso ajudou bastante a gente nesse caso, nessa corrida, e ajudou a ela também. Hoje, o que ela tem de resquício dos surtos que ela sofreu ao longo dos anos é ínfimo, é mínimo, não é nada que impeça uma vida totalmente independente, totalmente normal, entendeu? Que ela consiga conviver muito bem com isso. É uma menina que batalha muito por si e vai seguir batalhando, não tem a menor sombra de dúvida. Foi uma lição para mim, ela é uma lição para mim, para todos eu acho que a cercam, porque eu nunca vi tanta força de vontade, tanta alegria de viver, como eu disse antes, em outra pessoa como a Isabelle. Então eu acho que, assim, né, ao longo desses anos, nesse momento, lógico que a gente agiu, ela teve uma força de vontade muito grande para isso também. Agora, sem dúvida, a gente vê, assim, pela gravidade, pelo tamanho das lesões que a Isabelle teve, principalmente a primeira, que foi uma lesão enorme, o cara lá teve ajudando a gente, sabe? Não tem como atribuir isso só ao acaso, a remédio, nem nada, não. Então, não tem
tem como deixar de não agradecer a Deus nessa situação também pela condição que Isabelle está. Ela é uma pessoa muito querida, a família é muito querida para mim, a gente não se separa, eu fico pentelhando a Isabelle muito até hoje, e ela a mim, não se engane nesse sentido. Mas é uma menina que vai estar sempre no meu coração, ela, a mãe, o pai, os irmãos, a avó, todo mundo, muito, muito especial. Se outras lutas ainda virão para a gente aí pela frente, é possível, é provável, mas eu tenho certeza que ela vai ajudar a gente a manter a firmeza, manter a espada para frente e conseguir vencer qualquer outro desafio que a gente for encarar por aí. Ela é demais, Isabelle é demais, ela consegue superar qualquer coisa, ela consegue superar. Um beijo enorme aí, tchau. Amém. Amados, Ele não é cristão, né? ele não é cristão, né? Então ele falou como médico e falou como um ser humano, né? Que acompanhou, que acompanha até hoje, né? E como ele mesmo disse, ela se tornou um diferencial até na experiência dele como médico, né? Porque realmente fugiu a tudo que já se viu na literatura médica nesse sentido, e ele se rende, né, dizendo, não, teve uma ajuda de Deus aí, porque não é só a parte médica, não é só a parte humana, né? Então é bom quando o médico, não sendo cristão, ele reconhece que alguma outra força, né, ele chama de o cara lá de cima, né, porque ele não tem conhecimento de Deus, mas é importante demais o que a gente está fazendo hoje aqui, porque já se vão de 2011 para agora, 2010, são 8 anos, né? 8 surtos, nenhum com sequela, e a volta dos movimentos que ele mesmo disse, não tem esperança disso, né? Todas as pessoas que já tiveram surtos, tiveram problemas vinculados a essa doença, a neuromielite óptica, a DVIC, tiveram sequelas permanentes. Hoje são cadeirantes, perderam a visão, como ele mesmo disse, levou 3 ou 4 anos para ter uma alteração ínfima na visão da Isabelle. Na verdade, não afetou a visão. Com exames muito aprofundados, deu 0,00 alguma coisa que afetou a visão, mas que não afeta o dia a dia. Né? Na verdade, é uma tipagem do sangue que aparece, que é positiva quando a pessoa tem essa doença. E aí aparece lá que a pessoa, por ter essa tipagem no sangue, ela tem a doença de DVIC. É só essa diferença entre DVIC e a esclerose múltipla. Só que eu nunca tive nada na visão, nunca. Quer dizer, o que tinha que ter atacado, não atacou. Sim, e um ponto muito importante é que, como ele disse, né, vocês podem pesquisar aí via internet ou na própria literatura médica, é uma doença rara. O caso dela é raríssimo, porque tem uma vertente de que não afeta o nervo óptico. O nome já diz que é óptico, mas não afeta o nervo óptico no caso dela. Como ele já disse, a cada surto a chance de recuperação é mínima. E aí algumas pessoas às vezes perguntam, a Isabelle já está acostumada em ter esse problema. Ela vai para o hospital, toma um remédio, volta, anda. Não é assim, né? Ao longo de todo esse tempo, nós, como família, a equipe médica sabe o risco que é, a gravidade que é a cada surto que a Isabelle tem, o risco de não ter uma recuperação, né, a contento, e nós vemos diariamente um milagre na vida da Isabelle, porque todo esse tempo, as recuperações de 8 surtos, somente 3 ficaram cicatriz, e não vou dizer que seja uma coincidência, mas foram as menores lesões. Ela teve 2 lesões de 10 centímetros, outras um pouco menor. A menor lesão que ela teve foi de 4 centímetros. Essa ficou uma cicatriz. Quando faz todo o acompanhamento, ela tem pilhas e pilhas de exames de ressonância magnética, e as pessoas às vezes acham que é muito simples, ela teve um probleminha, entra lá, toma um remédio e sai. Não é. Não é. A gravidade é bastante alta e todos os médicos ficam bastante preocupados. E eu queria fazer um relato do que aconteceu dentro da nossa família, um pouco antes de Isabelle ter o primeiro surto. Estávamos em casa conversando e uma pessoa muito próxima da gente perguntou assim para Daniele: Daniele,
você já viu um milagre? Aí Daniela, como assim um milagre? Pô, Deus fez tantos milagres. Não, eu quero um milagre. Vamos falar aqui, só a gente, fora da igreja, fora do... Né, Aqueles milagres da Bíblia, né? Eu quero ver um milagre assim, que você possa tocar, palpar, um milagre mesmo, que Deus fez uma coisa diferente na vida de alguém, que mudou, que você possa tocar. Aí Daniela tentou argumentar, mas não tinha o que falar, não adiantava a gente ficar, né? Passou um determinado tempo, e aí a Isabelle teve o surto, recuperou, começou a andar, e aí, numa conversa também informal, a Daniele perguntou a essa pessoa: você já tocou no milagre? Você já viu com seus olhos? Você viu com seus olhos? Você quer tocar no milagre? Porque a vida da Isabelle é um milagre constante, como o senhor falou no início do culto. Não é uma coisa única que aconteceu, ela acontece constantemente. Ao longo de 8 anos, ela já teve 8 surtos, foram 8 milagres distintos, porque os sintomas foram diferentes e as lesões em locais diferentes. Ela nunca teve a lesão, como os médicos dizem, uma reativação. É uma lesão nova. Então, os surtos que ela teve, todos os surtos foram novos, foram novas doenças. O mesmo problema, a mesma base, mas em locais diferentes, com situações, sintomas e recuperações diferentes, né? Então, nós podemos dizer, né, que nós vimos, tocamos, né? Eu posso dizer que eu toco no milagre diariamente, né? Então, eu não tenho nem como pensar em cogitar em não crer no que Deus fez, no que Ele faz e no que Ele pode fazer. Como a Isabelle falou, né, às vezes a gente não dá valor, né? Às vezes a gente não dá importância a uma vaga de cadeirante. Vou parar aqui rapidinho, mas o cadeirante... Só quem precisa daquela vaga. Só quem precisa. E chega no lugar e a vaga está ocupada. Justamente. E eu pude viver isso na pele, né? Até mesmo na própria igreja. O senhor autorizou tirar a última fileira ali para que a Isabelle pudesse assistir os cultos na época, que ela não conseguia entrar e ficava com a cadeira de roda no meio do caminho, todo mundo passando e esbarrando, né? E é bastante complicado, né? Então eu posso dizer que eu tenho esse milagre na minha vida e não tem como eu esquecer ou deixar isso passar. Lá em cima, nós, no novo projeto, além de elevador, né, para levar, nós teremos um elevador só para o púlpito. Para o dia que alguém for dar um testemunho, cantar, fazer qualquer coisa, cadeirante vai subir com um elevador que vai levar a cadeira até em cima do púlpito. Isso é uma coisa que está lá já no projeto, a gente já desenhou, está preparado para fazer. Você não vai precisar não, tá? A gente vai fazer para quem precise, né? Mas em nome de Jesus você não vai precisar não. Amém?